Hoje a gente vai começar então a nossa última palestra do seminário Bechá Tová. Nosso assunto é um assunto que está conectado um pouco com o que a gente falou ontem também. O Rav Achman falou, que a gente falou que na verdade a sensibilidade que se exige de um judeu, para chegar até isso a gente vai tentar entrar um pouco também em pensamentos filosóficos sobre o que é o homem, qual é o objetivo do homem, um pouco de pensamentos que acho que se correlacionam também com o nosso seminário e com a continuação de vocês também no dia a dia. Em primeiro lugar, vou colocar um filme aqui que eu coloco para o pessoal acordar sempre, que tem a ver com o nosso tema. נותנת הטיסה שלנו, אל תדע. Is everyone all right? Para quem não conheceu ainda. Super-homem, por que a gente colocou ele na verdade? Porque na verdade no mundo moderno se apresenta muito o homem ideal como homem que sonha aparecer na frente da mídia, todo mundo batendo palma, né? Quando você vê esse filme você fala, pô, pena que eu não estou lá, né, naquele lugar, peito para frente, o mundo inteiro batendo palmas. Então esse é o sonho do homem no mundo moderno, chegar a um ponto ideal que todo mundo bate palmas, você tem aquela honra, aquele kavod, que todo mundo tanto espera nesse mundo. Isso leva a gente a tentar entender nessa palestra, então, na verdade, o que é o homem? Essa é a grande pergunta da Chaim Shelando, na nossa vida. O que é o homem? Há muitos anos atrás, o meu rabino que eu estudei no Machon Lev, rabino Natan Bar Chaim, ele dava palestras sempre antes do Yom Kippur, Filat HaNeilah, ele coloca o talit assim em cima, sem olhar pra gente, ele mandava ver, né? Aquela palestra meia hora antes da entrada de Yom Kippur. Então, o que ele falou pra gente? Uma vez ele deu pra gente um exemplo muito bom que eu gostei muito. Existia um garoto uma vez que nasceu, chamava Bolt Forbes, é um nome esquisito. Esse é o nome dele, americano. Ele nasceu, quando ele nasceu, em primeiro lugar, já nasceu um pouco mais cedo do que o normal, estava com pressa para sair para fora. Nasceu, olharam para ele e perceberam que o garoto não era exatamente um garoto normal. É um garoto forte, sadio, com aquela cara assim de atleta mesmo. Colocaram ele em casa, primeira mamada, a mãe já entendeu que tem aqui um garotão forte, né? As mulheres conhecem, né? E o garoto mamava forte, cresceu forte. Quando ele chegou perto de 1 ano, com quantos anos uma criança anda normalmente? Acho que 1 ano já é cedo. Ele com 11 meses se levantou, começou a andar, correr pela casa,
Com 1 ano e meio, ninguém pegava ele pela casa já. Ele saía correndo, pegava o celular da mamãe, jogava na privada o tempo todo, ninguém pegava ele. O meu filho faz isso de vez em quando. Ele pega o celular, sai correndo atrás dele, segura ele sai correndo, até você pensar, já está na privada. Então, o garoto foi crescendo então. É só não ter celular. Essa é a continuação da palestra. Então ele foi crescendo mais um pouco, chegou na idade já do primário, perceberam também que ele corria rápido, pulava rápido, ninguém entendia quanta força ele tem. Quando ele chegou aos 15 anos, colocaram ele no time juvenil do esporte lá do colégio e perceberam que vale a pena começar a pensar em colocar ele numa direção atlética e deixar para lá os estudos. Quando ele tinha 17 anos, a Coca-Cola entrou na história, camisa de Coca-Cola, preparação e o primeiro competição atlética dele já foi um sucesso, já pegou medalha de ouro no juvenil e a preparação foi então para chegar até a Olimpíada, que a gente já passou agora alguns meses atrás. Chegou na Olimpíada, na primeira Olimpíada já pegou uma medalha de bronze. Na segunda Olimpíada todo mundo sabia que ele vai ser campeão. Entrou na Olimpíada, 3, 4 medalhas de ouro, pulo, 8 metros ele pulava, 9 metros por segundo a velocidade que ele corria, medalhas de ouro, medalhas de prata, todas as medalhas ele levou para casa. Um sucesso total. A Coca-Cola estava feliz, ele estava feliz, milhões de dólares ele começou a receber, e a promoção, e o dinheiro, comprou um avião particular, comprou uma mansãozinha, também nos Estados Unidos, e ofereceram para ele para se casar com uma artista de cinema famosa também. Ele casou com a artista, eles mudaram para a mansão deles, uma vez por semana eles se encontravam para ver quando a gente pode se encontrar, porque eu tenho os meus treinos, você tem as suas apresentações, cada um no seu canto, assim que crescem as pessoas famosas, vocês sabem, né? E uma vez por semana que se encontra. Bom, eles cresceram então assim, cresceu assim, ele teve filhos fortes como ele também, e viveu até 120 anos. Depois de 120 anos, então, ele faleceu, fizeram um museu em lembrança das grandes vitórias dele. No museu tinha filmes de todas as grandes vitórias dele, que ele venceu, as corridas, os voos, a família, como ele viveu, que as pessoas queriam ver quem é esse grande atleta, grande esportista que venceu tantos jogos. A princípio, né, é o sonho de cada um. O sonho de uma pessoa nesse mundo é chegar à honra, chegar a dinheiro, chegar à fama. Então eu trouxe para vocês também uma foto do Bob Forbes, que é essa foto. Essa é a verdadeira foto do Bob Forbes. Na verdade, tudo que eu falei é válido para o cavalo. Esse cavalo realmente, ele tinha força, ele nasceu, ele cresceu, levavam ele no avião particular, ele ganhou várias competições, ele casou com uma cavalinha, não uma cavala, uma égua bonitinha também, teve filhos fortes como ele também, e assim ele foi crescendo. E depois de um tempo que ele venceu todas as competições, deixaram ele falecer de maneira respeitosa, como se merece, um cavalo que trouxe milhões de dólares para os seus donos. E depois que ele faleceu, levantaram então, em memória do cavalo Bob Forbes, um museu nos Estados Unidos para lembrar todas as vitórias do cavalo Bob Forbes. Até aqui é o cavalo. E agora a grande pergunta então é, se um cavalo pode fazer tudo isso, o que o homem pode fazer então? Ou seja, tudo que as pessoas costumam procurar nesse mundo, que é fama, tranquilidade, boa vida, uma boa mulher, uma bonita mulher, para as pessoas que exigem mais, e filhos, e depois da sua morte, depois de 120 anos, uma lembrança que lembram dele também, tudo isso um cavalo também pode fazer. E daí levanta a pergunta então, qual a diferença entre o homem e o animal? Vai dar tudo certo. Quer dizer, na verdade, tudo o que a gente vê
numa pessoa, existe no animal também. As vitórias, a honra, o prazer, a família, o cuidado pelas gerações posteriores também, tudo existe no animal também. Então o que o homem pode fazer a mais do que o animal? A gente entende, pelo nosso senso comum, senso sadio, que o homem pode fazer mais do que isso. E daí realmente a gente começa a entrar então um pouco na nossa Torá. Nossa Torá diz o seguinte: em primeiro lugar, vamos voltar ao hebraico que a gente tanto fala também. Adam, Edamé la Elion e Adamá. A palavra Adam vem da palavra Adamá. O que é Adamá? Adamá é terra. Adamá, Adam, que bame Adamá, porque ele veio da terra. Por outro lado, Adam tem um passuco que escreve Edamé le Elion. Edamé, ledamot em hebraico é se igualar. Domé. Domé é igual em hebraico. Edamé le Elion quer dizer vou me igualar a Deus. Então vejam vocês então que o nome Adam que a gente tem aqui representa dois antagonismos, né? Dois extremos. Um extremo que ele pode ser Adamá, ele pode se conectar com o chão, com as partes mais baixas da personalidade de uma pessoa, de um ser humano que pode chegar. E por outro lado, ele pode chegar a pontos altíssimos de se conectar, de ser parecido com Deus. Conforme está escrito que o homem foi criado à essência de Deus. Certo? Essa é a tradução. Terra, vou me assemelhar a Deus. Por isso que está escrito nas nossas parashot que a gente passou, Deus se revelou perante ele e ele estava no meio do dia esperando. Quem estava esperando? Avraham Avinu, o padre querido. Certo? Esperando na tenda que cheguem pessoas que ele possa receber como visita. O que está escrito aqui? Veine shlosha anashim nitzavim alav. Chegaram 3 pessoas. Qual a tradução? O que é nitzavim alav? De pé perante dele. Certo? Quando estava sentado na entrada, e ergueu seus olhos e viu 3 homens parados sobre ele. Nitzavim alav. Alav é sobre ele. O que quer dizer anjo sobre ele? Tem lógica. Porque entre homem e anjos, quem está sobre quem? Apesar que eles pareceram como homem, mas o passuco quer escrever a essência de quem está em cima de quem. Então o passuco escreve, Venem Nitzavim alav. Os anjos estão sobre ele. Correto? Mas a gente continua lendo depois do passuco na continuação. Vai Maer Avraham Oel. Ele correu para a tenda. Ele será estou. Vai Omer Mari Shalosh Teim. Vem rapidamente. Vamos preparar agora umas medidas de farinha de sêmola. Espero que essa seja a tradução. E Avraham correu para o gado, pegou um bezerro, entregou ao seu filho, preparou, trouxe tudo diante deles. E daí então, o Omed, como está escrito, Avraham estava sobre eles. E eis que ele estava sobre eles. Quem está sobre quem agora? O que mudou? No começo os anjos estão sobre Avraham. Agora Avraham está sobre os anjos. O que mudou desde o primeiro passuco até o segundo? A mitzvah que ele fez. Ou seja, o homem, como ele foi criado, ele realmente está abaixo dos anjos. Mas o potencial dele de fazer boas ações, de fazer boas coisas no mundo, pode elevar o homem acima dos anjos. E realmente a gente vê muitos midrashim, que os anjos têm inveja do homem. Quando Moshe Rabbeinu subiu para receber a Torá, o que os anjos falaram? O que está trazendo homens para cá? Eles vão receber a Torá, a gente quer a Torá. Eles têm inveja. Você pode falar de inveja de anjos. Mas a ideia é que o homem, a essência da alma do homem, vem antes dos anjos ainda. O ponto de ligação do homem com Deus é um ponto que tem potencial para ser mais perto de Deus do que os próprios anjos. Apesar que a gente sabe que os anjos têm nível alto, esse é o nível do homem. Amar Rabi Elazar, Totze Ares Nefesh Chayal Mina. Im Zachada, se o homem teve o mérito, Omrim lo atakadam talemalachi asharet. Você está antes dos anjos. Assim que está escrito no Midrash, aqui está tampado. Acho que é Midrash Rabba, se não me engano. Veim lá, se o homem não conseguiu fazer o seu trabalho nesse mundo, Omrim lo zvuv kadamcha, itush kadamcha, shilshul ze kadamcha. A mosca veio antes do que você, um mosquito veio antes do que você, e até uma larva antecipa você. Então vejam vocês, o que o homem pode ser nesse mundo? Ele pode ser uma larva, ele pode ser um ser acima dos anjos. Não existe nenhum ser no mundo que tem 2 pontos tão antagônicos, tão extremos de opção de livre-arbítrio para chegar. Você pode subir até o céu e descer até embaixo. Esse é o potencial, é o absurdo, né? Que a gente vive nesse mundo
com um potencial tão grande de crescer e de baixar também. Adam Edamel Elion, se ele cresce realmente parecido com Deus, ele tem que ser então o quê? Liot Adam Tov. O que quer dizer Liot Adam Tov? Ele quer ser uma pessoa boa. Vou me assemelhar a Deus, quero ser uma pessoa boa. E a pergunta agora filosófica é, o que é ser uma pessoa boa? Certo? Então vamos ver esse filminho só, para ver a ideia da guerra. O que faz uma pessoa diferente do que o anjo, que o homem está acima do anjo? Que mostra que livre-arbítrio, certo? Então, esse é um pequeno exemplinho só. This is Matthew. He's come here to buy a VCR. He wishes he could buy the fancy model with all those great features, but all he can really afford is the $393, and that's just what he's paying for. But then something happened. Instead of bringing Matthew the $393, the clerk made a mistake and handed Matthew the top-of-the-line model, the R5UC. Babe, I can't believe it. You could never afford this. The R5 UC, 4-head digital audio tracking, flying erase, and Unicommander remote. Guys, I want hi-fi stereo sound as much as anyone, but you can't just walk out with something you didn't pay for. Come on, babe, come on. Look at this place. It's huge. Just leave with it. It's not going to make any difference. One little bit of VCR. Come on. Anyway, it was their mistake. But it's wrong. It's no different than stealing. Don't listen to him. He's stupid. He's a pinhead. You feel fine. Let's go! I'm bringing it back. No! You are out the door! Esse é o livre-arbítrio das pessoas então. E você pode ir para um lado, pode ir para o outro. Mas vejam vocês como começa a trabalhar a cabeça da pessoa para dar desculpas para si mesmo sobre seu comportamento, que a gente vai falar na continuação também. Ou seja, a pessoa sempre tem duas forças. Isso é certo para qualquer religião, é certo para o judaísmo também. É óbvio que não são dois demoninhos como é que se apresenta em outros filmes, mas a gente tem uma força positiva, uma força negativa dentro da gente, conforme a gente vai passar pela próxima paraxá também. Quando Rivka sentiu que tinha 2 filhos dentro dela, ela ela foi perguntar para Deus, que história é essa? Eu estou sentindo 2 forças na minha barriga. Uma quer sair na sinagoga e outra quer sair para fazer idolatria. E ela ficou nervosa, ela falou, como pode ser que a mesma pessoa tem 2 forças distintas? Eu não estou entendendo isso. Então Deus diz, fica tranquila, são 2 forças dentro de você. Mas quem é você? Você é o teu Yetzeratov ou você é o teu Yetzerará? O que vocês dizem? Quem é a gente? Michel diz o Yetzeratov. Quem acha que a gente é Yetzerará? A gente está lutando contra o Yetzerará. Então a gente é o Yetzeratov. Não, a gente é. Como você chama? Judite. A Judite diz? A gente é... Um pouco de tudo. A gente é um pouco de tudo. Mas a gente se esforça para ser o Yetzerará. Então eu acho que a resposta é mais nessa direção, com permissão do Michel, obviamente. Eu acho que a gente não é nem o Yetzeratov e nem o Yetzerará. A gente é o juiz. O Yetzeratov é o advogado da defesa, o Yetzerará é o advogado que está atacando, e a gente tem sempre as 2 ideias atacando. Faz isso, não, faz isso. E a força que o homem tem para decidir o que é certo fazer, e nem sempre é simples. Como está nesse caso, por exemplo. A força para escolher o caminho certo é a força que vem de Deus, do Tselem Elohim, da semelhança de Deus, que dá força para a pessoa resolver, não, eu tenho essas 2 forças, eu quero ir para esse lado. Essa é a força do livre-arbítrio, que é a pessoa, que é você na verdade. Esse é o livre-arbítrio então. Então agora, vamos tentar entender direito então, o que é uma boa ação. E a pergunta é uma pergunta filosófica, que é realmente, os filósofos de todas as idades, de todos os tempos, falaram sobre isso, que é como eu defino uma boa ação. Vamos deixar o judaísmo de lado por alguns minutos, vamos tentar pensar juntos, como eu posso definir uma boa ação. Vocês sabem como tudo na Halachá, existe sempre extremos, existe o ponto, como se diz, o ponto nevoado, né? Que não dá para saber exatamente em que direção ir. Então, por exemplo, o que a gente viu no começo, que é o nosso colega Superman, se você levantar, salvar um avião com 300 pessoas, eu acho que todo mundo concorda que é uma boa ação. Está concordado? Não tem discussão. Depende de quem está dentro do avião. Agora, se o homem resolver fazer uma outra coisa, por exemplo, se ele fizer o seguinte: I wonder what disgusting and antisocial thing I can do today. I think I'll start
with Mrs. O'Malley. Para antes, né? Mas tudo bem. Mas ela caiu no lixo bem, ela caiu bem, não precisa se preocupar. Caiu bem, caiu bem. Bom, acende a luz um minutinho então. Alguém discorda que foi uma má ação? Botar o pé na velhinha para ela cair pela janela. Todo mundo concorda que foi mal feito? Todo mundo concorda. Bom, então a gente tem os dois extremos então. A gente tem o Superman de um lado e o pé na velhinha do outro lado. Agora, a pergunta é, quando a gente chega no meio agora. Como a gente vai chegar no meio dessa história agora? A pergunta é agora então, como definir uma boa ação? Agora, eu quero explicar a minha pergunta porque eu quero que vocês me ajudem. Definir uma boa ação, eu quero dizer não, é ajudar as pessoas. Não, eu quero uma definição que seja vocabulária. Vocês me deem uma frase que eu possa colocar, que nem a gente fez ontem com a máquina dos prazeres, vamos fazer agora a máquina da bondade, tá bom? A máquina das virtudes. Então eu vou colocar uma máquina aqui no meio, eu quero uma definição de vocabulário, uma frase bem feita, que eu vou colocar desse lado qualquer caso, qualquer situação, vai passar pela máquina e vai me sair pelo outro lado. É bom, é positivo, é negativo. Tá bom? Essa é a pergunta. Vamos ver. O que é uma boa ação? É uma pergunta simples, mas vocês vão ver que não é tão simples assim. O que é uma boa ação? Ajudar o próximo é um exemplo de uma boa ação. Mas eu quero uma definição. Uma boa ação é uma ação que... Uma ação que segue padrões éticos. Uma ação que serve... Que segue padrões éticos. O que quer dizer dois éticos? Padrões éticos. Que segue padrões. Quais são os padrões éticos? Essa é a pergunta. A máquina me parece que qualquer ação que você tem desse lado, dependente dela, tem que passar pela máquina, e a máquina é natural. Vejam vocês. Olha, eu vou tentar explicar um pouco melhor, porque vocês não estão entendendo direito a pergunta. Vocês sabem que no mundo, todo mundo sabe que costuma dizer que isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal. E tem discussões às vezes também, certo? O que uma pessoa tem que pensar, caiu no mundo, eu não tenho ideia do que é bom e que é mal. Eu cresci na selva, tá bom? Agora eu tenho que decidir, o homem pode ser uma boa pessoa ou uma má pessoa. Sem religião, sem nada. Eu quero só pensar, o que é uma boa coisa, o que é uma boa ação? Que você se sinta melhor, que se sinta que... Como é o seu nome? Samuel fala, tudo que você fizer para ajudar o próximo é uma boa ação. O que é uma má ação, então? Quando você prejudica o próximo, essa vai ser a nossa definição? Quer dizer, tudo que eu faço para ajudar o próximo é uma boa ação, tudo eu faço para não... Agora, se é uma coisa que não tem a ver com o próximo, então, tem a ver comigo mesmo, então, como eu vou definir se é boa ou não? Por exemplo, eu vou colar uma prova, tá bom? Eu não fiz nada de bom, de mal para ninguém, né? Comigo mesmo. Como eu defino se é uma boa ação ou uma má ação, então? É uma questão filosófica. Eu estou pondo essa questão filosófica de propósito. Como? Uma atitude positiva. A gente quer definir essa atitude. O que é uma atitude positiva? Essa é a nossa pergunta. Bom, É uma ação do resultado dela como? positivo. Uma boa ação é aquilo que você faz que alguém faz que o resultado dessa atitude... E como eu vou definir que o resultado é positivo? Vocês estão dando uma definição que vem antes ainda do que eu estou esperando, né? Ou seja, você está chegando um pouco mais... Faça uma coisa que você gostaria que fizessem para você também. Faça alguma coisa que eu não quisesse que fizesse comigo. Mas isso é para o outro e para mim mesmo. Bom, como eu não quero roubar tempo do Rabino Wachnon, para a gente poder chegar a uma definição, eu vou dar a definição que normalmente, depois de uns 15 minutos, eu chego com o público normalmente, eu vou ver se vocês concordam ou não, tá bom? A definição que se dá é uma definição filosófica, que é a mais bem aceita, na verdade, é a seguinte. Uma ação positiva é aquela que, se todos optarem por ela, o mundo será agradável para todos. Tá bom? Se todo mundo roubar, como vai ser o mundo? Não dá para viver. Se todo mundo der tzedakah, como vai ser o mundo? Muito bom. Se todo mundo sorrir um para o outro, vai ser agradável? Vai ser agradável. Ou seja, a prova filosófica, de acordo com essa frase, quer dizer, tudo que você faz, se todo mundo fizer, faz as contas, né? Se todo mundo se comportar dessa maneira, vai ser bom ou não vai ser bom? A questão, se a resposta é, vai ser bom, isso vai ser então definido como uma ação positiva. Porque pensam, uma pessoa ateísta que não crê em Deus, também acredita que tem éticas no mundo. Mas tem que dar uma definição, não é o que está escrito na Torá. É o que ele define como ética. Então a ética dele é
Vamos criar uma ética que seja agradável para todo mundo, passar os nossos 120 anos no mundo da maneira mais agradável possível. Então, vem daí, não suje a praia, porque se você sujar, você também vai sofrer depois, porque todo mundo vai sujar a praia, você também vai sofrer com isso. Então, as definições éticas não passam a ser, então, o que se chama de hebraico de kedaiut, ou seja, o que vale a pena para todo mundo. Tá certo? Até aqui está aceito por todo mundo? Foi boa a definição ou não foi? Isso é para todo mundo ou para a maioria? Para todo mundo. Todo mundo. Para a maioria, as donos já faziam isso. Para todo mundo. Todo mundo tem que se comportar, tem que ser bom para todo mundo. Para todo mundo. Tá bom? Essa definição também vai barrar, por exemplo, o nazismo. O nazismo falou, a gente está fazendo uma coisa muito positiva. Estamos tirando os vermes do mundo. Estamos eliminando vermes. Estamos eliminando pessoas limitadas que vão trazer problemas para a humanidade. Tá bom, mas isso não é bom para todo mundo. Então não é bom. Então a gente passa pelo nazismo assim também. Dá uma definição então, que passa na verdade para todo mundo. Ok?